Furto, roubo e extorsão. No dia a dia, a gente acaba usando essas palavras como se fossem a mesma coisa, né? Mas, na prática, para a lei, a diferença é gigantesca. E entender essa diferença é fundamental, porque é ela que vai definir o tamanho do problema e as consequências. Então, vamos juntos desvendar esse mistério. Fica a pergunta no ar. Qual é a linha exata que separa um crime do outro? O que é que faz um simples furto virar um roubo? E o que a extorsão tem de tão diferente assim? Bom, exatamente isso que a gente vai mergulhar agora para esclarecer de uma vez por todas. Vamos começar pelo básico, pelo primeiro degrau dessa escada, o furto. A palavra-chave aqui é discrição. A grande característica do furto é que ele acontece sem confronto, sabe? É o ato de pegar algo de alguém sem que a pessoa nem perceba o que está acontecendo. Olha só o que diz a lei lá no artigo 155 do Código Penal. O verbo, ação central, é subtrair. É simples assim. Significa tirar, remover um bem de outra pessoa. Mas, na calada, sem que ela veja, sem qualquer tipo de ameaça. É só a remoção do objeto e pronto. E esse ponto aqui é crucial, gente. No furto, a vítima nem vê o que aconteceu. Ela é totalmente passiva. Muitas vezes só vai dar conta do prejuízo horas depois. Pensa num batedor de carteira no meio da multidão. Por isso se diz que o furto é um crime que atinge só o patrimônio, o bolso da vítima, e não a pessoa em si. Agora, se liga nesse exemplo, que é um clássico para entender uma outra diferença. Pensa na energia elétrica. Se uma pessoa faz o famoso gato, puxando um fio direto do poste antes do relógio medidor, isso é furto. A companhia de luz nem fica sabendo que aquela energia está sendo usada. Agora, se a pessoa mexe no medidor, adultera o aparelho para ele marcar menos do que o consumo real, aí a história muda. Ela está enganando a empresa. E engano, fraude, já vira outro crime, estelionato. Viu a sutileza? Beleza, agora vamos subir um degrau. O que transforma o furto em roubo é um elemento que muda completamente o jogo: a violência ou a grave ameaça. É nesse ponto que o crime deixa de ser só sobre dinheiro ou objetos e passa a ser um ataque direto contra a pessoa. A lei lá no artigo 150 deixa isso bem claro. A ação de subtrair continua lá, igualzinha ao furto, só que agora ela vem acompanhada de força, de intimidação, de qualquer coisa que faça a vítima ficar com medo e não conseguir reagir. O roubo é basicamente um furto com violência. E isso leva a gente para um conceito muito importante. O roubo é o que os juristas chamam de crime pluriofensivo, ou seja, ele ofende duas coisas ao mesmo tempo: o patrimônio e a integridade da pessoa. Exatamente por isso que no roubo não se fala em princípio da insignificância. Não importa se o celular roubado era velho ou barato, a violência usada já torna o crime grave por natureza. E olha que interessante essa imagem que mostra as duas caras do roubo. No chamado roubo próprio, o mais comum, a violência acontece antes ou durante o ato de pegar o bem. Já no roubo impróprio, a coisa é um pouco diferente. O ladrão começa como se fosse um furto, pega o objeto escondido, mas na hora de fugir ele é descoberto e aí usa a violência para conseguir escapar com o bem. O resultado é o mesmo: roubo. Certo, agora vamos para o terceiro e mais complexo de todos: a extorsão. Aqui a lógica vira de cabeça para baixo. O criminoso não quer mais simplesmente tomar algo. Ele quer forçar a vítima a fazer alguma coisa por ele. Prestem atenção nesse verbo do artigo 158, constranger. Significa forçar, obrigar. O objetivo final ainda é uma vantagem econômica, claro, mas para chegar lá, o criminoso coage a vítima a ter uma atitude. Ela precisa fazer algo, tipo um pix, ou aceitar que algo seja feito, ou até mesmo deixar de fazer alguma coisa. Esse esquema aqui é perfeito. Resume tudo. No roubo, o bandido vai lá e toma. A vítima sofre a ação, é passiva. Na extorsão, não. O bandido obriga a vítima a entregar. A colaboração da vítima, mesmo que forçada, é essencial para o crime acontecer. É ela quem tem que ir ao caixa eletrônico, digitar a senha, fazer a transferência. A ação dela é parte do plano. E essa grave ameaça pode ser bem mais sutil do que uma arma. Olha só que loucura essa decisão do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Eles decidiram que até uma ameaça de natureza espiritual, tipo rogar uma praga ou uma maldição, pode ser considerada extorsão. Se o medo for real para a vítima e forçar ela a entregar dinheiro, está configurado o crime. É de cair o queixo, né? Ufa! Depois de analisar cada um em detalhe, chegou a hora da verdade. Vamos botar os três lado a lado para não sobrar nenhuma dúvida. Essa tabela aqui é o mapa do tesouro. Vamos lá. No furto, a ação é subtrair e a vítima é passiva, nem vê.
No roubo, a ação também é subtrair, só que com violência. E a vítima continua passiva, ela sofre aquilo. Agora, na extorsão, a ação principal muda para constranger, e o papel da vítima se torna ativo. Ela é forçada a agir, a colaborar. Ficou claro agora? E só para a gente fechar, é bom saber que a situação pode ficar ainda pior. Dependendo de como o crime acontece, a pena pode aumentar bastante. São os chamados agravantes. No roubo, por exemplo, se ele é feito por 2 ou mais pessoas, se usa uma arma de fogo, se a vítima é mantida presa por um tempo, tudo isso aumenta a pena. E o pior cenário de todos é quando essa violência causa uma lesão grave ou, no limite, a morte da vítima. Aí o crime vira o temido latrocínio. E para fechar com uma curiosidade jurídica que buga a mente de muita gente, o latrocínio. Mesmo que tenha uma morte, a lei entende que ele é um crime contra o patrimônio com um resultado trágico, e não um crime contra a vida em si. Por causa disso, quem julga um caso de latrocínio é um juiz sozinho, e não um tribunal do júri, que é aquele famoso com jurados, reservado só para os crimes intencionais contra a vida, tipo o homicídio. Interessante, né? E fica aqui uma reflexão final. Com o mundo digital, com os crimes pela internet, como ficam essas definições tão antigas? Um vírus que sequestra os dados do computador e pede resgate, o tal do ransomware. Isso é extorsão? E um hacker que rouba uma senha para invadir uma conta? É furto? A tecnologia está forçando o direito a correr atrás do prejuízo, o que mostra como dominar esses conceitos básicos é mais importante do que nunca.